resolvido. Você pode falar assim, não, mas eu me posiciono pelo correto, aí eu fico certo. Mas você não resolveu o outro caso. E contudo, quando a igreja estiver edificada, tudo vai estar resolvido. Agora, eu pergunto, como isso? Tanto no aspecto local como no aspecto universal, é tarefa grande demais para nós a gente falar que nós vamos conseguir pôr as coisas no eixo. Porque ele prometeu, eu vou devolver para você aí, porque o irmão Gino, numa mensagem dele sobre essa questão do reino, sobre o crescimento, né, da edificação da igreja como o reino, como uma das fases da igreja, ele pega aquela parábola de Marcos 4, né, onde tem a parábola da semente, só que aparece em Marcos 4, né? Ele fala assim, o reino é semelhante a uma semente que um homem plantou no campo, e não sabendo ele come. Então tem esse aspecto do não saber como. Não que o Senhor não saiba, mas o Senhor quer ilustrar que é uma coisa que nós nunca vamos saber totalmente como ele está fazendo. A característica é, e não sabendo ele como. Vai ter sempre um mistério para o qual não vou ter resposta. Aí eu vou ter que exercitar a dependência. E não sabendo ele como, ela cresceu, frutificou. Então às vezes a gente quer ter o mapa, assim, o mapa de como Deus vai fazer. Está na escritura, mas eu só estou vendo um ângulo. O outro irmão está vendo um ângulo, cada um está vendo um ângulo. Vai chegar uma hora, quando o Senhor terminar a edificação, o grande finale, aí eu vou falar, então aqui, ó. O irmão Décio até fala, né? Conhecemos em parte, até Paulo se incluiu na parte, né? Conhecemos em parte. O apóstolo Paulo, com tudo que ele tinha, com tudo que ele viu a respeito da economia de Deus, o propósito eterno de Deus, mas quando era na hora de praticar, muitas vezes ele dizia, nas situações diversas, colocado em diversos irmãos em situações, perplexo. E agora, e aqui, Senhor? Como? É como um homem que viu a outra montanha, dessa montanha viu a outra. Mas a hora que você está no vale, a gente sabe pela experiência, a hora que você desce da montanha para chegar na outra montanha e passar pelo vale, muitas vezes você vai ficar um tempo desnorteado. Você tem que olhar para o sol. Não, o rumo é por aqui. Então, existe isso. Nós sabemos que o Senhor vai edificar a igreja. Sabemos pelas verdades que ela está estabelecida. Mas tem, o aspecto do crescimento é, e não sabendo ele como. A gente sabe como é que a erva vai ficar no final. No final sabemos. Sabemos o que esperar do final. Mas o processo é, não sabendo ele como, ela cresceu. Aí fala, e produziu, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Aí o irmão Gino salienta uma coisa interessante. Olha, irmão, o grão que é colhido é igualzinho o grão que foi semeado. Agora, dá para você e eu acreditar que todo o depósito da economia de Deus, da verdade neotestamentária que foi legado aos apóstolos, que é a semente plantada, isso vai aparecer no fim dessa era, antes do arrebatamento? Para nós, irmãos, isso é impossível. Mas não sabendo ele como. Não sabemos como. Só que no final, o grão que é colhido é igual ao que foi semeado. E quando você olha, que é o que o irmão André falou, você olha o processo da edificação, quem diria que aquela semente que foi plantada, ela tem uma aparência, o corpo do caulezinho que sai é totalmente diferente. Então o agricultor tem que olhar e falar, não parece o grão que foi semeado, mas é. Assim também. Parece na Idade Média, naqueles tempos ali depois de Constantino, não tinha nada de igreja daquilo ali. É o erro que alguns irmãos caem. Tem um irmão aqui em Brasília, ele defende isso aí, eu não vou nem falar o nome dele, mas é o CF. Ah, Jesus não inventou nada disso. Tem nada de Jesus. A partir de Constantino não tem nada de Jesus. Tem sim. Mas é o caule. Não está aparecendo com a semente que foi semeada, é porque é o processo de crescimento. Nesse processo que o Senhor falou que o Espírito guiaria a igreja toda a verdade. Não, mas nesse processo eu não sei como. O caule sai folha para cá, sai folha para cá. O caule está diferente do que foi plantado. Mas no final, irmão, eu vou ver que era a mesma coisa. Agora, esse processo de crescimento tem essa característica, é um mistério. E eu vou dizer aqui o meu sentimento, tá? Não estou dizendo que é correto, falando que é o que eu penso. O Senhor fez de propósito assim, para que nenhum de nós se julgasse dono da verdade. E toda a glória fosse dele no final. Porque senão, irmão, algum ministro seria glorificado. Nós íamos fazer mais ou menos o que Israel queria fazer com Moisés. Na hora que Moisés morreu, o Senhor ocultou o corpo dele. Ele vai usar o corpo dele? Vai, mas também eu penso que talvez se o Senhor tivesse falado, ó, o corpo está ali. Nunca mais se levantou o profeta com Moisés, dali a pouco tinha uma Meca ali. Então se um ministro viu tudo, adorando o corpo, ia começar. Em torno de ministros que não são o que Moisés foram, já tem isso hoje. Se o Senhor tivesse confiado toda a economia dele na mão de um homem, e de como fazer por meio desse homem, então o Senhor fragmentou. Mas ele está fazendo.
cada um está vendo um ângulo. Mas o processo do crescimento é e não sabendo ele como ela cresceu. E quando conclui, o grão cheio é igualzinho o grão que foi semeado. Então isso é para a glória dele. A gente vai ter que pôr a cara no pó no final e falar ao Senhor. O Senhor edificou a tua igreja. E todo louvor é teu. Ainda que cada um tenha a sua parte de importância, mas é Ele que está fazendo.